O cara responde que Lin Yu deve ser um amigo bem incomum, se até o gerente do restaurante o está tratando com tanto respeito. As palavras são casuais por fora, mas a desconfiança por trás delas é óbvia. Xiao Li responde sem hesitar e diz a ele que Lin Yu é um hunter poderoso que já salvou a vida dela mais de uma vez. Há uma confiança aberta na forma como ela fala, como se quisesse que esse fato fosse entendido sem nenhuma dúvida. O cara percebe na mesma hora, pela resposta dela, que Xiao Li está longe de ser indiferente aos hunters. Esse pensamento atinge ele em cheio, e ele fica profundamente abalado porque ele mesmo não é um hunter e não pode competir com eles dessa forma. Tentando se consolar, o jovem sussurra para o amigo que Lin Yu não tem aquela aura opressiva e esmagadora que a maioria dos hunters fortes costuma carregar. Com base nisso, ele conclui às pressas que Lin Yu provavelmente nem é tão poderoso assim. O cara realmente não consegue sentir a presença fria e sufocante que muitos hunters fortes naturalmente emitem. Além disso, ele percebe que Lin Yu parece estar usando algum tipo de método para esconder o rosto, o que só o deixa ainda mais desconfiado e inquieto. Num tom provocador, o jovem diz que, já que Lin Yu supostamente é um hunter tão poderoso, então deveria ser capaz de mostrar algum tipo de artefato como prova. Fica bem claro que isso é um desafio disfarçado de pedido educado. Lin Yu responde calmamente que não tem artefato nenhum com ele, acrescentando que esse tipo de item na verdade é bem difícil de conseguir. A voz dele continua firme, sem ficar na defensiva nem irritada, como se a pergunta não o incomodasse nem um pouco. O cara fica visivelmente surpreso com a resposta de Lin Yu e imediatamente solta que hoje em dia artefatos nem são tão difíceis assim de conseguir. Ele afirma que muitos deles já podem ser comprados no mercado negro e até começa a oferecer seus próprios serviços, como se estivesse tentando exibir as conexões e o próprio valor. Xiao Li claramente já está de saco cheio da atitude grudenta e obsessiva do rapaz. Com um empurrão firme entre as escápulas dele, ela lembra friamente que o convite para o jantar era só para Lin Yu, deixando bem claro que ele nunca foi bem-vindo à mesa. Depois de sair do restaurante, o grupo de jovens logo começa a comentar entre si. Na visão deles, qualquer caçador de segunda categoria pelo menos deveria carregar um artefato decente, então, ao ver Lin Yu de mãos vazias, eles concluem com toda a confiança que ele não passa de um novato inexperiente tentando posar de importante. O rapaz fica ainda mais convencido de que esse suposto novato está enganando a garota de quem ele gosta. Cheio de raiva e se achando certo, ele decide que não pode deixar isso passar e já se prepara para chamar um caçador conhecido para vir desmascarar a verdade. Sem perder tempo, o rapaz entra em contato com um conhecido chamado Wang e pede para ele vir lidar com um caçador no restaurante. O tom dele é cheio de urgência, como se já tivesse decidido que Lin Yu é algum tipo de farsante que precisa ser exposto em público. Depois de ouvir os detalhes do rapaz, Wang consegue todas as informações de que precisa. Ele concorda na hora e diz que vai até o restaurante imediatamente, deixando a impressão de que essa questão será resolvida muito em breve. O cara diz a Wang que vai garantir que Lin Yu não escape antes da chegada dele. Na cabeça dele, os dois estão prestes a trabalhar juntos para desmontar a farsa de um golpista e revelar a verdadeira face de Lin Yu na frente de todo mundo. De volta lá dentro, Xiao Li convida Lin Yu calorosamente para provar o prato principal do chefe. Com um toque de orgulho na voz, ela explica que essa é a refeição especial que o pai dela costuma servir para clientes importantes, então oferecê-la a ele mostra o quanto ela está levando esse jantar a sério. Lin Yu prova o prato e faz sua própria avaliação em silêncio. Por dentro, ele admite que o sabor é bem bom e a qualidade é respeitável, mas, mesmo assim, ainda fica bem abaixo da comida feita por Chef Du, que para ele continua em outro nível. Mesmo tendo seus próprios padrões, Lin Yu ainda diz a Xiao Li que a comida está deliciosa. Ao ouvir isso, ela se anima na mesma hora, claramente feliz por ele ter gostado da refeição e aliviada porque os pratos que escolheu para ele foram bem recebidos. Quando o clima fica mais leve, Lin Yu convida Xiao Li casualmente para visitá-lo algum dia. Ele explica que raramente vai a restaurantes porque, na verdade, também cozinha muito bem, falando isso de um jeito tão natural que soa menos como arrogância e mais como um simples fato. Xiao Li fica radiante por dentro com o convite. No coração dela, isso parece um passo importante adiante,
e ela não consegue deixar de pensar que, se Lin Yu está disposto a chamá-la de forma tão pessoal, então a relação entre os dois pode logo ficar bem mais próxima e séria. Lin Yu acha que não faz muito sentido tentar impressionar a filha de um empresário rico levando ela a algum restaurante caro. Em vez disso, ele planeja pedir ajuda à chefe Du e oferecer a ela uma refeição caseira cheia de poder espiritual, algo que, na opinião dele, é muito mais especial do que luxo chamativo. Xiao Li promete com um sorriso sincero que, se um dia for até a região dele, com certeza irá visitá-lo. A resposta dela vem rápida e calorosa, mostrando que ela não está só sendo educada, ela realmente quer essa chance. Nesse momento, uma voz irritada do gerente corta o clima agradável na sala. Logo depois, as portas do salão se abrem, e um grupo de jovens entra a passos largos, trazendo uma mudança tensa e nada bem-vinda para a atmosfera. Xiao Li se vira imediatamente na direção da confusão e pergunta o que está acontecendo. No momento em que reconhece o velho amigo Shen entre o grupo, sua expressão endurece, e ela diz sem rodeios que já está mais do que cansada do comportamento dele. Shen responde com hostilidade evidente e diz a ela que não é só ela que tem conexões com caçadores. Ele fala com orgulho que trouxe Wang justamente para que os caçadores pudessem se conhecer, embora a verdadeira intenção dele seja claramente colocar Lin Yu contra a parede. Percebendo a situação constrangedora em que foi arrastada, Xiao Li pede desculpas baixinho a Lin Yu. Ele continua calmo e diz que está tudo bem, falando que esses jovens só querem testar um pouco a força dele e que não ousariam de verdade fazer nada imprudente contra ele. Shen interpreta a reação calma de Lin Yu como arrogância. Aos olhos dele, Wang já está bem ali ao seu lado, e mesmo assim Lin Yu não demonstra preocupação nenhuma, como se o grupo inteiro diante dele fosse insignificante demais para merecer sequer um segundo olhar. Tentando forçar ainda mais a situação, Shen diz ao caçador que está com ele que Lin Yu supostamente é um especialista de segunda categoria, mas estranhamente não carrega nenhum artefato consigo. Ele claramente fala isso como prova de que Lin Yu é só conversa e não tem conteúdo nenhum. Mas no instante em que Shen termina de falar, ele percebe que o rosto do amigo mudou completamente. O rapaz se assusta com essa reação e logo se vira para ele, confuso, perguntando sem acreditar: o que foi? Wang mal consegue controlar as emoções por mais tempo. Encarando Lin Yu, ele fica completamente atônito, porque nunca imaginou que o jogador parado bem na frente dele fosse justamente aquele conhecido pelo apelido Imperor. Na mesma hora, Shen percebe que a situação ficou terrivelmente constrangedora. Antes que alguém continue especulando, Lin Yu confirma calmamente com suas próprias palavras, dizendo ao grupo que ele realmente é o jogador conhecido por esse apelido famoso. No momento em que a verdade se confirma, Hunter Wang se curva apressadamente diante de Lin Yu com respeito evidente. Ele o cumprimenta com muita educação, dizendo que faz bastante tempo desde a última vez que se viram e que está realmente feliz por reencontrá-lo. Lin Yu responde do seu jeito relaxado de sempre, apontando que, na verdade, nem faz tanto tempo assim desde o último encontro deles. Ele até pergunta de leve se Wang realmente ficou entediado tão rápido, deixando a troca de falas com um tom casual e levemente provocador. Os jovens que estão ali por perto ficam completamente perdidos agora. Nenhum deles entende por que a atitude de Hunter Wang mudou tão de repente, e eles começam a perguntar, confusos, por que ele está tratando Lin Yu com um respeito tão estranho. Wang já está cheio de arrependimento. Por dentro, ele amaldiçoa a própria decisão, achando que nunca deveria ter escutado as bobagens de Shen e vindo até ali, ainda mais quando a pessoa envolvida acabou sendo alguém como Lin Yu. Tentando salvar o desastre, o jovem caçador diz respeitosamente a Lin Yu que nunca quis interromper sua refeição. Então, com um tom cuidadoso e apologético, ele pergunta o que pode fazer para compensar a ofensa que causou. Só agora Shen entende por completo o tamanho da gravidade da situação. A pessoa que ele tentou humilhar não é um caçador falso coisa nenhuma, mas sim uma figura verdadeiramente lendária e assustadoramente poderosa, cujo nome já carrega um peso enorme. Os amigos de Shen também ficam apavorados na mesma hora. Um por um, eles começam a recuar em direção às portas da frente, se movendo devagar e nervosamente como pessoas desesperadas para escapar antes que tudo piore ainda mais. Ao ver a reação deles, Lin Yu percebe que as notícias sobre ele já devem estar se espalhando rápido.
Sua reputação e seus feitos passados claramente chegaram a muito mais gente do que ele imaginava, a ponto de até esses jovens arrogantes já terem ouvido bastante para ficar aterrorizados. Shen rapidamente se curva diante de Lin Yu, sem sobrar nada da confiança que tinha antes. Com a voz abalada, ele admite que estava errado e implora sinceramente por perdão pelo transtorno e pela ofensa de ter invadido o local e tentado provocá-lo. O resto dos amigos dele segue o exemplo imediatamente. Curvando-se de forma desajeitada quase ao mesmo tempo, eles também se apressam em pedir desculpas, repetindo que estavam errados e tentando ao máximo mostrar arrependimento agora que entenderam quem ofenderam. Lin Yu ouve os pedidos de desculpa repetidos e então diz aos jovens que já chega. Calmo, mas firme, ele manda que parem de fazer cena e vão cuidar da própria vida em vez de continuar ali por mais tempo. Wang não perde tempo tentando sair do restaurante o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, pensa com amargura que, se Shen não viesse de uma família rica e influente, ele teria feito o idiota literalmente comer os próprios sapatos por arrastá-lo para essa humilhação. Nesse ponto, Shen finalmente entende por que Xiaoli permaneceu tão calma do começo ao fim. Era porque ela não estava contando com sorte nem blefe algum, ela estava sentada ao lado de alguém intimamente ligado ao jogador conhecido como Imperor. Shen também chega a uma conclusão dura sobre o futuro. Nesse novo mundo, a influência dos caçadores realmente poderosos só vai continuar crescendo, e não importa o quanto a família dele seja rica, dinheiro sozinho jamais será suficiente para enfrentar esse tipo de força. Depois que a confusão termina, Lin Yu abaixa o olhar para o relógio e percebe o horário. Ele nota que já chegou o momento de entrar no Horror Space e encontrar Bai, então sua atenção se afasta discretamente do restaurante. No instante seguinte, correntes densas de energia começam a envolver o corpo de Lin Yu. Enquanto esse poder se fecha ao redor dele por todos os lados, o sistema do jogo informa calmamente de que Bai enviou um convite para ele entrar no espaço pessoal dela. Lin Yu aceita o convite sem hesitar, e o cenário ao redor muda imediatamente. Quando a luz se estabiliza, ele se vê dentro de um cômodo pequeno e aconchegante, onde uma garota já está esperando por ele junto a uma mesa de chá, num ambiente calmo e reservado. Bai agradece a Lin Yu por descobrir o incidente sobrenatural e resolver tudo de forma limpa. Como recompensa, ela entrega a ele um cartão bancário carregado com 50 milhões, apresentando aquilo de um jeito direto que mesmo assim faz o valor parecer impressionantemente generoso. Lin Yu aceita o cartão e agradece de volta. Depois disso, ele não perde tempo pensando demais na recompensa e logo conduz a conversa para os negócios, sugerindo que eles sigam em frente e discutam a nova missão. A garota diz a ele que a próxima missão de grande confronto se chama In Hell Prison. Só o nome já carrega uma sensação pesada e ameaçadora, dando a entender que o que vem pela frente não vai ser nada simples. Depois de ouvir o nome, Lin Yu não consegue deixar de comentar. Ele diz à garota que só o nome dessa prisão já soa intimidador o bastante para deixar qualquer um desconfortável antes mesmo de entrar lá. Bai explica que, de acordo com as informações que obteve no mapa de previsão, esse lugar não existe como um canto isolado. Em vez disso, In Hell Prison parece se espalhar por todo o Ghost Realm, o que faz esse lugar soar vasto, perigoso e profundamente ligado ao próprio mundo. Pensando com cuidado, Lin Yu pergunta a ela se comprar um Fortune Card permitiria obter mais informações. Ele quer saber se esse item poderia revelar pistas adicionais que dessem a eles uma visão mais clara do lugar aterrorizante que os espera. Bai explica que não há necessidade de ele mesmo comprar um Prediction Card. Esse recurso só fica disponível para jogadores especialmente selecionados, e, assim que esses jogadores escolhidos finalizarem a equipe, todos do grupo poderão usar as informações juntos. Depois de esclarecer esse ponto, a garota pergunta a Lin Yu se ele já encontrou um segundo jogador adequado para ajudá-lo. A pergunta dela é direta: por que numa missão desse porte cada companheiro de equipe faz diferença? Lin Yu admite que está preocupado com a possibilidade de Xiaoli simplesmente ser fraca demais para as provações que vêm pela frente. Mesmo que ela tenha potencial, o teste que se aproxima parece perigoso o suficiente para que levar alguém despreparado possa virar um problema sério. Bai diz que ter jogadores novos na equipe é, na verdade, muito importante. Segundo a fórmula do jogo, desde que o time inclua novatos suficientes,
as recompensas finais e os ganhos podem aumentar bastante, o que faz jogadores inexperientes terem um valor inesperado. Ao ouvir isso, Lin Yu fica genuinamente surpreso com as regras da nova missão. Ele não esperava que o jogo oferecesse tantas vantagens só por incluir novatos, e essa descoberta muda imediatamente a forma como ele precisa pensar na escolha da equipe. A garota explica que vai ter que encontrar o equilíbrio certo na hora de montar o time. Se dois jogadores realmente fortes entrarem juntos, o jogo naturalmente vai aumentar a dificuldade, então cada escolha precisa ser pensada com muito cuidado. Bai acredita que esse jogo vai ser uma chance valiosíssima para os iniciantes evoluírem. Ficando perto de profissionais experientes durante uma crise real, os novatos vão conseguir aprender muito mais na prática do que jamais aprenderiam só na teoria. Lin Yu pergunta se essa missão pode acabar sendo fácil demais para alguém do nível dele. Bai responde seriamente que, mesmo com certas facilidades para iniciantes, as regras do jogo ainda precisam ser seguidas à risca, porque um único erro pode custar tudo. Ao ouvir isso, Lin Yu percebe rapidamente algo ainda mais importante. Não importa o quanto sigam as regras da missão com cuidado, cedo ou tarde eles ainda vão ter que enfrentar caçadores de outros países, e esse confronto provavelmente é inevitável. Bai sugere chamar os outros jogadores para que todo mundo possa discutir junto o plano que vem pela frente. Lin Yu concorda na hora, sabendo que uma estratégia montada pelo time inteiro vai dar a eles uma chance muito melhor de sobreviver ao que está por vir. Alguns minutos depois, vários candidatos para o time começam a aparecer na sala um após o outro. Cada um deles passa uma presença diferente, e fica claro na mesma hora que cada pessoa ali tem habilidades e pontos fortes únicos. Bai começa a discussão explicando os objetivos principais e as possíveis estratégias para sobreviver dentro da In-Hell Prison. Conforme a conversa vai ficando mais séria, um dos jogadores convidados começa a dar sugestões sobre como os papéis e os recursos deveriam ser distribuídos. Bai então convida todos os presentes a falarem, dizerem seus nomes e se apresentarem direito. O clima muda e fica mais formal, enquanto cada jogador se prepara para mostrar que tipo de pessoa é. Um dos jogadores se apresenta como Ventian. Mas ele já deixa claro de cara que não tem intenção de revelar suas habilidades nem seus métodos ocultos, já que é a primeira vez que encontra as pessoas reunidas naquela sala. O homem que está ali perto reage muito mal a essa atitude. Claramente incomodado, ele diz que esse não é momento para ficar escondendo as coisas, porque todos ali deveriam ser companheiros de equipe enfrentando o mesmo jogo mortal. O nome desse homem é Yun. Diferente de Ventian, ele diz que está disposto a ser aberto, e então revela calmamente que é um caçador de segunda classe e que sua especialidade é adivinhação. Ventian mostra na hora seu ceticismo em relação a adivinhos. Ele diz sem rodeios para Yun que esse tipo de truque parece coisa de charlatão, mas Yun só cai na risada e responde que, de qualquer forma, o nível dele é mais alto que o de Ventian. Não demora muito para os dois jovens começarem a discutir abertamente e trocar farpas. A briga deles começa a atrapalhar a reunião, até que um dos outros jogadores finalmente intervém e manda os dois pararem e voltarem a falar do jogo. A sala rapidamente fica em silêncio depois dessa interrupção. Quem falou foi um jogador chamado Shankin, e ele revela com calma que é o 35º discípulo de uma escola de artes marciais, o que dá às palavras dele uma autoridade discreta, mas impossível de ignorar. Xiao Li então se apresenta ao resto dos jogadores com uma voz firme. Ela explica que é uma caçadora de segunda classe e ainda acrescenta, com um toque de orgulho, que já derrotou um fantasma feroz antes. Outra garota também fala e diz que comanda um fantasma feroz próprio. Depois, ela revela que é uma caçadora de quinta classe, e essa informação faz com que ela se destaque dos outros imediatamente. Conforme as apresentações continuam, Lin Yu descobre que essa garota na verdade é uma das fundadoras do Hunter Forum. Esse detalhe dá muito mais peso à identidade dela e deixa claro que ela não é uma jogadora comum. Logo chega a vez de Bai e Lin Yu se apresentarem e explicarem brevemente seus próprios pontos fortes. Todos os olhares da sala naturalmente se voltam para eles, porque todo mundo já consegue sentir que os dois são peças centrais desse time. Ventian reage fortemente no momento em que percebe que uma das pessoas convidadas para o time é o jogador conhecido como Imperor. A reação emocional dele deixa óbvio que até ele entende o peso que esse nome carrega.
Shanqin não consegue sentir nenhuma flutuação espiritual evidente vindo do corpo de Lin Yu. Mesmo assim, ele presta muita atenção na respiração de Lin Yu e percebe que ela é extremamente controlada e cheia de qi denso, o que diz muito mais do que qualquer aparência superficial jamais diria. Depois disso, os jogadores ficam muito mais satisfeitos com a formação do time. Com um grupo assim, eles começam a acreditar que podem passar pelas provações que vêm aí sem grandes problemas. Na cabeça deles, ter vários jogadores poderosos e experientes no time faz o caminho à frente parecer muito mais seguro. Lin Yu avalia o time em silêncio por conta própria e sente que, mesmo com vários novatos entre eles, a formação geral não é fraca nem um pouco. Na verdade, ela tem mais potencial do que ele esperava no começo. Bai informa a todos que já reuniu as informações da equipe e as enviou para o banco de dados. Por causa disso, os cartões de previsão já podem ser usados, e a preparação de verdade para a missão pode começar. Assim que o cartão da fortuna é ativado, Lin Yu observa com interesse evidente. É a primeira vez que ele usa um artefato assim, então nem ele consegue evitar olhar com atenção para ver que tipo de orientação aquilo vai oferecer. Bai explica que o objetivo do jogo é simples nas palavras, mas brutal na prática: escapar da prisão e matar o maior número possível de caçadores internacionais dentro de uma semana. No instante em que ela diz isso, a pressão na sala fica ainda mais pesada. Pelo cartão de previsão, Ventian descobre uma informação importante. Depois de entrarem na área da missão, todos os jogadores serão espalhados e vão aparecer em salas diferentes, em vez de ficarem juntos. Xiaoli também recebe uma nova informação do seu cartão. Ela descobre que ninguém vai ficar sozinho em uma cela, porque as celas da prisão abrigam várias pessoas ao mesmo tempo, com arranjos como ocupação dupla ou até quádrupla. Enquanto continuam lendo, os jovens jogadores começam a descobrir as regras básicas da prisão. Todos precisam obedecer rigorosamente à rotina diária, e os prisioneiros estão proibidos de atacar ou espancar uns aos outros quando bem entenderem. Mesmo com essas restrições, Bai avisa para eles não confiarem nos companheiros de cela com tanta facilidade. Ela lembra ao time que regras sozinhas não eliminam o perigo, e as pessoas dividindo a cela com eles ainda podem ser extremamente ameaçadoras. Lin Yu analisa cuidadosamente o próprio cartão de previsão em silêncio, lendo cada linha com atenção. Bai percebe a expressão dele e pergunta o que exatamente o cartão previu para ele. Lin Yu responde que o cartão prevê que ele vai encontrar um inimigo poderoso no segundo dia do jogo. Ele também o alerta para ter extremo cuidado, o que sugere que a batalha que vem aí pode ser muito mais perigosa do que parece. Bai diz que a maioria das previsões desses cartões tem uma chance real de se concretizar, então cada etapa da missão precisa ser levada a sério. O time continua discutindo seus planos, reforçando repetidamente o quanto a cooperação e o apoio mútuo vão ser importantes. Xiaoli acredita que Lin Yu vai conseguir lidar com um inimigo poderoso quando esse momento chegar. Afinal, ele já tem experiência real destruindo fantasmas ferozes, então ela confia que ele consegue enfrentar muito mais do que jogadores comuns. Lin Yu então acrescenta outro detalhe preocupante do seu cartão da fortuna. Ele menciona que a prisão é supervisionada por um carcereiro feroz, e que essa figura aterrorizante possui um status próximo da invencibilidade. Xiaoli diz que, se esse fantasma realmente existir, então provavelmente ele não pode ser derrotado por uma pessoa sozinha. Na visão dela, só um time completo trabalhando junto com técnicas extraordinárias teria alguma chance, e Lin Yu concorda que a força combinada daria a eles uma grande vantagem. Xiaoli também compartilha outra pista dada pelo seu cartão da fortuna. Em algum momento dentro da prisão, a própria riqueza pode se tornar um fator essencial, o que significa que o dinheiro pode influenciar a sobrevivência tanto quanto a força. Esse pensamento faz Xiaoli perceber algo na mesma hora: Lin Yu é rico, e isso pode se tornar uma grande vantagem. O dinheiro dele pode dar acesso a recursos úteis ou artefatos raros que poderiam tornar a sobrevivência na In-Hell Prison muito mais fácil. Mesmo assim, Lin Yu diz para eles não colocarem esperança demais só nele. Ele lembra ao time que eles podem encontrar absolutamente qualquer coisa naquela prisão, então todos precisam se preparar para o pior em vez de depender de uma pessoa só. Bai diz que espera que Lin Yu consiga usar seus recursos financeiros com sabedoria quando a hora chegar.
Se isso for bem aproveitado, essa vantagem pode ajudar o time inteiro a superar as provações que vêm pela frente e concluir a missão com sucesso. Ventian concorda que o alerta de Lin Yu faz sentido. Ele diz que eles não devem simplesmente se esconder atrás dos jogadores fortes e esperar proteção, mas também precisam tentar resolver os problemas por conta própria, especialmente porque Bai já deixou claro que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que lutar contra jogadores de outros países. Mesmo assim, Bai ainda não consegue esconder totalmente suas dúvidas. Em silêncio, ela se pergunta se os novatos do time realmente vão conseguir vencer quando uma luta direta começar. Por causa dessa preocupação, Bai aconselha todos a reunirem o máximo de informação possível depois de entrarem na prisão. Ela diz especialmente para trocarem o que aprenderem durante os passeios da prisão, já que esses momentos podem ser a melhor chance de compartilhar informações com segurança. Depois que todas as questões principais são discutidas, Bai entende que não há mais nada para resolver naquela noite. Ela manda os jogadores irem para casa, fazerem suas próprias preparações e voltarem prontos para o jogo. Lin Yu sai do espaço pessoal de Bai logo depois que a reunião termina. No momento seguinte, ele se vê de volta em seu próprio apartamento aconchegante, cercado mais uma vez por uma atmosfera familiar e silenciosa. Parado ali sozinho, Lin Yu entende que desta vez precisa agir sem falhas. O time inteiro está depositando muita confiança nele, e essa pressão é impossível de ignorar. Lin Yu decide que precisa se preparar da forma mais completa possível. Esse jogo vai ser a primeira missão realmente difícil depois de uma sequência de tarefas de nível iniciante, então ele não pode se dar ao luxo de entrar nisso de qualquer jeito. Ele rapidamente percebe que, no jogo que está por vir, não pode ficar sem uma arma realmente poderosa. Pensando nisso, ele convoca seu fantasma ferreiro, Jin Lian, com a intenção de mandar forjar algo à altura. O ferreiro aparece e cumprimenta Lin Yu respeitosamente assim que é chamado. Depois, ele pergunta de forma direta como pode ser útil desta vez. Lin Yu diz a Jin Lian que finalmente chegou a hora de forjar um artefato de alta qualidade impregnado com energia Yin. A voz dele está calma, mas o significado é claro. A arma que eles criarem agora pode decidir tudo na próxima missão. Então o jovem entrega ao ferreiro um lingote de metal fantasmagórico. Depois de examiná-lo, Jin Lian diz com confiança a Lin Yu que vai forjar o material perfeitamente e transformá-lo em algo realmente digno de ser usado. O fantasma examina o metal com cuidado e diz que ele é um material de segunda classe de alta qualidade. Mesmo assim, apesar do valor, ele avisa Lin Yu que o metal traz certos efeitos colaterais negativos, então não pode ser usado de qualquer jeito. Jin Lian diz a Lin Yu que, se ele quiser forjar uma arma realmente de alta qualidade, esse metal sozinho não vai bastar. Vai ser preciso usar materiais de apoio adicionais para equilibrá-lo e levar o artefato final a um nível mais alto. Depois de pensar um pouco, o ferreiro sugere usar uma Soul Absorbing Sword como parte do processo de forja. Na visão dele, essa arma pode melhorar bastante as características do novo artefato e dar a ele uma base muito mais forte. Lin Yu abre um portal sem hesitar e tira uma Soul Absorbing Sword do seu armazenamento virtual. A arma aparece na mão dele com uma presença fria e sinistra, pronta para ser adicionada à pilha crescente de materiais. Jin Lian agradece sinceramente ao seu mestre por confiar tanto nele. Depois, ele acrescenta que, se Lin Yu tiver mais materiais disponíveis, pode combinar tudo junto e elevar ainda mais a qualidade da nova arma. Lin Yu faz que sim com a cabeça, então volta a mexer no armazenamento virtual e tira a espada em forma de foice que um dia tomou do bandido no treino. 44. Sem demora, ele também entrega essa arma ao ferreiro. Jin Lian analisa a espada foice de perto, virando ela nas mãos com um olhar sério. Depois de examiná-la por um momento, ele diz a Lin Yu que esses dois itens não são realmente compatíveis e não podem ser fundidos de forma estável. Ao ouvir isso, Lin Yu decide que não faz sentido parar no meio do caminho. Ele se prepara para mostrar ao ferreiro todos os artefatos e materiais que tem no momento, na esperança de que, entre eles, apareça algo mais adequado para a forja. No momento em que mais tesouros começam a aparecer, Jin Lian fica tomado pela alegria. O fantasma parece um artesão no paraíso, porque nunca tinha visto tantos materiais de alta qualidade reunidos em um só lugar antes.
Lin Yu lembra calmamente que sempre cumpre suas promessas. Com confiança tranquila, ele diz que, enquanto Jin Lian continuar ao seu lado, o ferreiro nunca vai precisar se preocupar em ficar sem trabalho. No começo, Jin Lian só planejava forjar um artefato relativamente simples. Mas agora, com essa quantidade impressionante de materiais de alto nível espalhada diante dele, sua ambição cresce, e ele decide que o que quer criar não é uma arma comum, mas sim uma verdadeira obra-prima. O ferreiro explica que pretende usar a Ice Soul Bead para neutralizar a resistência e o conflito entre os outros materiais. Então ele olha para Lin Yu e pergunta se ele tem algo de qualidade ainda mais alta com propriedades parecidas. Em resposta, Lin Yu abre outro portal, e a sala é imediatamente tomada por uma enorme quantidade de materiais cheios de energia Yin. Por um instante, o espaço inteiro parece mais frio e mais pesado sob a pressão desses recursos raros. No meio da enorme pilha de materiais valiosos, os olhos de Jin Lian se fixam imediatamente em um item específico. É um cubo de Gloom Thousand Year Old Oak, e só de bater o olho ele já percebe que se trata de algo extremamente valioso. Ao ver a madeira, Lin Yu se lembra de uma coisa. Ele recorda que o contador do Hotel da Vida após a morte praticamente entregou esse item extremamente precioso por quase nada, o que faz aquele negócio parecer ainda mais inacreditável agora. Jin Lian começa a explicar, cada vez mais empolgado, que essa madeira antiga absorveu quantidades enormes de energia ao longo de milhares de anos. Por causa desse acúmulo prolongado, ela se tornou forte o bastante para suportar até ataques de energia extremamente poderosos. Quanto mais ele analisa, mais certeza o ferreiro tem. Ele diz a Lin Yu que esse Dark Thousand Year Old Oak combina muito bem com Iron Essence, e que os dois materiais se encaixam de forma surpreendentemente boa. Lin Yu pergunta o que torna a Iron Essence tão valiosa. Jin Lian responde na hora que, se ela for adicionada corretamente durante a forja, a força do artefato final pode dobrar, e é justamente por isso que esse material é tão cobiçado. Jin Lian estende a mão e tenta sentir com cuidado a energia contida dentro da Iron Essence. As mãos dele quase tremem, porque em toda a sua vida ele só viu um material tão caro e lendário como esse uma única vez antes. Observando a reação do fantasma, Lin Yu não consegue deixar de pensar em algo até engraçado. Parece que fantasmas poderosos podem ser conquistados com uma facilidade surpreendente pelos tesouros certos. Chefe do foi vencido pelo Soul Purifying Wine, e Jin Lian claramente ficou fascinado pela Iron Essence. Jin Lian mais uma vez agradece a Lin Yu com profunda sinceridade. Ele diz que, se esses materiais forem forjados juntos da maneira certa, os efeitos colaterais da absorção podem ser reduzidos ao menor nível possível, tornando o artefato final muito mais seguro de usar. Lin Yu diz a ele que isso ainda não é tudo que preparou. Então ele abre mais 2 portais diante do ferreiro, pronto para revelar os artefatos restantes que vinha guardando até agora. Um instante depois, 2 itens incomuns aparecem nas mãos de Lin Yu. Um é uma massa de Golden Soul Devouring Silk, e o outro é uma garrafa de líquido perfumado que emana uma aura incomum e misteriosa. No momento em que Jin Lian vê a Golden Silk, seu rosto muda na hora. Ele rapidamente avisa seu mestre que usar Soul Devouring Golden Silk é extremamente perigoso e não é algo que deva ser tratado com leviandade. Lin Yu tranquiliza o ferreiro com calma e diz que não precisa entrar em pânico. Ele explica que está seguro, e que forjar o artefato com esse material não vai provocar o Ghost King nem trazer qualquer desastre imediato para eles. Mesmo depois de ouvir isso, Jin Lian ainda custa acreditar no que está vendo. Em completo choque, ele diz que em toda a sua vida só viu alguns poucos fios desse material, mas Lin Yu está segurando um feixe enorme inteiro. Lin Yu explica de onde aquilo veio num tom casual. Ele diz que a Golden Silk foi espalhada durante uma grande batalha, depois foi encontrada por jogadores e acabou sendo comprada por eles por um preço justo. Enquanto olha para o material, Lin Yu começa a se perguntar se essa Golden Silk talvez seja capaz de suprimir os efeitos colaterais do novo artefato. Se for, então todo o plano de forja pode ficar muito mais estável. Jin Lian pega a Golden Silk imediatamente e responde com certeza. Ele diz que o poder de supressão dela vem diretamente da herança do Ghost King, então é forte o bastante para conter os efeitos colaterais de quase qualquer material que eles venham a usar.
Lin Yu fica genuinamente surpreso ao saber que esse material carrega parte do poder do Ghost King. Na mesma hora, ele pensa que, se um dia tiver que enfrentar o Ghost King no futuro, essa Silk pode se tornar uma vantagem extremamente útil. Depois disso, Lin Yu pede para Jin Lian avaliar o Spirit Essence Liquid que ele recebeu como recompensa por concluir a tarefa no Revolving Restaurant. Comparado aos outros materiais, ele está especialmente curioso para saber o quanto esse líquido estranho realmente vale. Jin Lian hesita antes de responder, claramente incerto. Mesmo assim, depois de senti-lo com cuidado, ele diz que esse líquido pode na verdade ser ainda mais valioso que a Golden Silk do Ghost King, o que é uma avaliação chocante. Lin Yu então convida o ferreiro a estudar o líquido mais de perto. Ele entrega um frasco a ele e menciona casualmente que ainda tem outra garrafa idêntica, deixando o artesão, que já estava atordoado, ainda mais impressionado. Jin Lian aceita o presente com gratidão evidente e diz a Lin Yu que vai estudar esse material tão a fundo quanto suas habilidades permitirem. A voz dele mistura empolgação e cautela, porque ele sabe que está lidando com algo extraordinário. Lin Yu diz ao fantasma para não ter pressa e não tirar conclusões apressadas. Ele lembra Jin Lian que ainda tem muitos outros artefatos guardados, e cada um deles vai precisar ser avaliado direito para que a qualidade possa ser determinada. Ao mesmo tempo, Lin Yu se pega ficando cada vez mais curioso com o resultado final. Ele diz abertamente que espera que o ferreiro consiga criar algo próximo de um super artefato com todos esses materiais raros. Enquanto separa a pilha no chão, Lin Yu de repente se lembra de um item que quase tinha esquecido completamente, o Soul Blocking Mirror. Ele se abaixa com cuidado e tira o artefato estranho do meio dos tesouros espalhados. Até agora, Lin Yu ainda não conseguiu determinar a classe do espelho. Ele já pediu várias vezes para o sistema monetário avaliá-lo, mas toda vez o sistema falha completamente em identificar o nível do item. Como os métodos comuns falharam, Lin Yu entrega o espelho para Jin Lian e pede que ele dê uma boa olhada nesse artefato misterioso. O tom dele está calmo, mas fica óbvio que ele tem grandes expectativas. Jin Lian caminha lentamente até o espelho, e sua expressão vai ficando mais séria a cada segundo. Ele eleva suas habilidades de avaliação ao máximo possível e concentra toda a atenção no artefato. No instante em que o poder dele toca o espelho, o objeto explode de repente com correntes violentas de energia. A força é assustadora, e antes que Jin Lian consiga reagir, a explosão lança o fantasma violentamente para o lado. O corpo inteiro de Jin Lian treme forte com o impacto, e ele leva um momento para recuperar os sentidos. Em meio à tontura, ele ouve a voz de Lin Yu perguntando com preocupação se ele está bem. Ainda tremendo, Jin Lian levanta o olhar e pergunta a Lin Yu, com a voz abalada, onde exatamente ele encontrou aquele espelho. A reação dele é tão intensa que fica claro que o artefato é muito mais perigoso do que parecia à primeira vista. Lin Yu pensa por um instante e se lembra da origem do espelho. Ele recorda que o item foi dado a ele pelo fantasma de um glutão que conheceu na pousada do submundo. Depois de se recompor, Jin Lian diz que o espelho é ainda mais assustador do que ele imaginava no começo. Antes de tudo, ele consegue absorver energia e, quando é ativado, também pode revelar fantasmas próximos junto com os pontos onde eles se concentram. Então ele revela um detalhe ainda mais chocante. O espelho contém um espaço interno próprio e possui uma capacidade de absorção aparentemente limitada, o que significa que ele pode engolir não só energia, mas também artefatos, materiais e até os próprios fantasmas. Lin Yu fica visivelmente surpreso ao ouvir que o espelho pode absorver fantasmas vivos. Mesmo com todas as coisas estranhas que já viu, essa habilidade parece assustadora demais e muito mais perigosa do que ele esperava. Jin Lian diz a ele que, quando olhou para o espelho agora há pouco, sentiu um medo bruto e instintivo, como um animal diante de um predador natural. Essa sensação foi tão real que abalou ele até a alma. Com base nessa reação aterrorizante, o ferreiro faz outra suposição cuidadosa. Ele diz que o espelho talvez não apenas absorva energia, objetos e fantasmas, mas também possa ser capaz de liberá-los de novo quando necessário. Lin Yu abaixa o olhar para o espelho e observa em silêncio. Enquanto pensa no quão esmagador pode ser o poder desse artefato, ele também começa a considerar como poderá usá-lo para se fortalecer ainda mais no futuro.
Ainda abalado com o que acabou de acontecer, Jin Lian esfrega os olhos com força e se obriga a se acalmar. O choque causado pelo poder do espelho ainda não passou totalmente, e ele entende na mesma hora que um objeto desses precisa ser tratado com extremo cuidado. Lin Yu também percebe que possuir um artefato tão assustador traz muito mais do que simples vantagens. Junto com isso vem um perigo enorme, principalmente se o espelho realmente contiver fantasmas de força aterrorizante. Jin Li admite que parte do seu julgamento ainda é só uma suposição aproximada, mas ele pode afirmar com certeza que esse item supera em muito o próprio poder mágico dele. Depois de pensar um pouco, Lin Yu decide testar o espelho diretamente em vez de ficar só nas suposições. Ele quer ver se o objeto consegue absorver a espada em forma de foice, então ergue o Soul Blocking Mirror e aponta direto para a arma. Vários longos instantes passam em completo silêncio, e não acontece absolutamente nada. A sala continua imóvel, fazendo toda a experiência parecer estranhamente desconfortável e incerta. Lin Yu começa a se perguntar se a tentativa foi inútil. Mas, bem quando a dúvida surge na mente dele, o espelho mágico se ativa de repente, e uma força assustadora começa a drenar a energia armazenada dentro da arma numa velocidade impressionante. À medida que a energia é absorvida, Lin Yu sente imediatamente uma mudança dentro de si. A ligação entre ele e o espelho mágico fica visivelmente mais forte, como se o artefato agora o tivesse reconhecido de forma mais profunda do que antes. O Soul Blocking Mirror de repente começa a emitir uma quantidade enorme de energia brilhante e turbulenta. Ao ver aquela luz instável transbordando, Jin Lian avisa Lin Yu às pressas para tomar cuidado e ficar alerta. O ferreiro encara o espelho com os olhos arregalados e diz ao jovem que alguma coisa está começando a sair dele. A voz dele está tensa, porque nem ele consegue prever o que vai aparecer em seguida. A energia que escapa do espelho começa a se reunir e tomar forma no ar. Aos poucos, ela se materializa em uma figura enorme e borrada, como uma sombra monstruosa tentando forçar a entrada na sala. A expressão de Lin Yu muda quando ele sente a aura vinda daquele ser meio formado. Para sua surpresa, a presença da criatura é claramente mais forte do que a de um fantasma feroz comum, o que faz o espelho parecer ainda mais perigoso. Então, sem qualquer aviso, o fluxo de energia para de repente. Lin Yu e Jin Lian encaram o objeto mágico com surpresa, sem conseguir entender completamente por que o processo foi interrompido no meio. Nesse momento, Lin Yu entende o quão anormal o Soul Blocking Mirror realmente é. Esse artefato vai além das regras normais do próprio mundo dos fantasmas, porque consegue detectar fantasmas, aprisioná-los e até soltá-los de novo. Depois de chegar a essa conclusão, Lin Yu guarda o espelho de volta no armazenamento virtual com cuidado. Ele fica profundamente satisfeito, porque agora sabe que ganhou mais uma carta na manga escondida que pode ser decisiva mais tarde. O tempo passa rápido enquanto ele continua se preparando para a missão. Quando Lin Yu olha para o relógio, percebe que faltam apenas alguns minutos para a hora de entrar no jogo. Um instante depois, o espaço ao redor de Lin Yu começa a desabar e se distorcer. Num piscar de olhos, ele é puxado à força para a missão de grande escala conhecida como In Hell Prison. No instante seguinte, Lin Yu cai com força sobre uma cama de prisão, soltando um baque pesado. A aterrissagem repentina é bruta o bastante para fazer a transição parecer imediata e violenta. Lin Yu levanta a cabeça rapidamente e observa os arredores. Depois de olhar com atenção, ele percebe que foi colocado dentro de uma cela de prisão para 4 pessoas. Antes que consiga organizar os pensamentos, a voz alta de um carcereiro gigantesco ecoa do lado de fora. O guarda bate com força nas grades da cela e berra que já está na hora dos prisioneiros levantarem. O carcereiro continua gritando num tom áspero e insultante, chamando os jogadores de animais preguiçosos. Ele exige que saiam da cama imediatamente, deixando claro que misericórdia não existe naquele lugar. Lin Yu volta a olhar para a folha de regras colocada ao lado da cama e a lê com atenção. Ao mesmo tempo, ele entende que um lugar como esse nunca é regido só por regras escritas, sempre existem muitas regras não ditas escondidas por baixo. Depois disso, Lin Yu observa discretamente os outros dentro da cela. Logo ele percebe que seus companheiros de cela são um fantasma e 2 jovens, cada um deles transmitindo um tipo diferente de presença.
Lin Yu nota que o companheiro de cela fantasma tem algum tipo de limitador de energia empendurado no cinto. Depois ele olha para os outros dois jogadores e supõe que provavelmente só se conheceram depois de entrar naquela cela, porque não parecem pessoas que já se conheciam antes. O Homem-Fantasma lança um olhar para os jogadores e comenta casualmente que, na verdade, é bem raro 3 pessoas vivas acabarem na mesma cela. O tom dele é calmo, mas a observação faz a situação parecer ainda mais incomum. Sem perder tempo, Lin Yu faz ao fantasma uma pergunta prática. Ele quer saber se dinheiro pode ser usado para melhorar suas condições na prisão e tornar a estadia um pouco mais suportável. O fantasma responde com sinceridade e diz que sobreviver no mundo dos fantasmas é extremamente difícil para humanos. Segundo ele, o único atalho de verdade para se virar num lugar desses é o dinheiro. Percebendo o interesse de Lin Yu, o fantasma explica ainda mais e diz que pode fornecer todo tipo de item útil, coisas como cigarros, bebida e necessidades do dia a dia podem ser obtidas, desde que o comprador tenha dinheiro suficiente para pagar. Lin Yu pede imediatamente um maço de cigarros e entrega casualmente uma nota nova de 1000 menbi. O movimento dele é tão natural que faz aquela quantia parecer quase insignificante. O fantasma encara a nota em total surpresa, claramente sem esperar que o jovem carregasse tanto dinheiro com tanta naturalidade. Depois de observar Lin Yu da cabeça aos pés com cuidado, ele chega rapidamente à conclusão de que aquele não é um prisioneiro comum, mas um caçador poderoso. Ele entrega prontamente um maço de cigarros a Lin Yu e ainda diz que são de primeira qualidade. Depois, comenta que custam só 60 menbi, quase como se agora estivesse tentando soar especialmente educado. Então o fantasma hesita e pergunta se Lin Yu talvez teria uma nota menor. Pelo tom constrangido dele, fica óbvio que provavelmente não tem troco suficiente para quebrar uma nota tão grande. Os dois jovens da cela ficam completamente chocados com o que estão vendo. Nenhum dos dois consegue entender como Lin Yu pode ter tanto dinheiro com ele dentro do jogo. Um deles rapidamente começa a pensar que concluir uma missão usando dinheiro deve ser ridiculamente fácil. Num tom grosseiro, ele pergunta diretamente a Lin Yu de onde veio tanto dinheiro, como se tivesse todo o direito de exigir uma resposta. Embora os jogadores do jogo venham de países diferentes e falem línguas diferentes, o ambiente especial do local faz com que a fala estrangeira seja fácil de entender. Lin Yu entende claramente a pergunta do companheiro de cela e responde friamente que isso não é da conta dele. O jogador estrangeiro fica imediatamente irritado com essa resposta. Ele acredita que Lin Yu não tem direito de falar com ele naquele tom e, tomado pela raiva, começa a xingá-lo sem qualquer restrição. A expressão de Lin Yu esfria no mesmo instante em que ele ouve o insulto. Ele olha diretamente para o jovem jogador e diz calmamente para ele repetir o que acabou de falar. O jogador estrangeiro repete o insulto sem hesitar, feito um idiota. No segundo seguinte, Lin Yu acerta um soco direto no rosto dele, golpeando tão rápido que o outro nem tem tempo de reagir. Ao ver a cena se desenrolar, o fantasma companheiro de cela decide por dentro que o jogador estrangeiro é um idiota. Ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de pensar que a vida naquela cela não vai ser nem um pouco entediante. O segundo jogador estrangeiro sente a força escondida na aura de Lin Yu e imediatamente faz seu próprio julgamento. Na visão dele, Lin Yu parece estar mais ou menos no mesmo nível mágico que ele. Em vez de recuar, esse jogador começa a planejar algo sujo. Ele quer primeiro provocar um conflito entre o estrangeiro ferido e Lin Yu, e depois esperar os dois lados se enfraquecerem para então lidar com ambos juntos. Com esse plano em mente, o jogador vai até o companheiro espancado e começa a sussurrar no ouvido dele. Ele diz que Lin Yu na verdade não é muito mais forte do que ele, e que a única razão de ter perdido foi porque o soco veio de repente, pegando-o de surpresa. Então ele leva a ideia ainda mais longe, sugerindo que os dois roubem imediatamente o dinheiro de Lin Yu. Na cabeça dele, tomar aquela fortuna tornaria o avanço na missão muito mais rápido e muito mais fácil. O estrangeiro concorda rapidamente com a ideia de se unir e atacar Lin Yu juntos. No entanto, seu companheiro de cela lembra que as regras da prisão proíbem claramente brigas abertas dentro da cela. O homem aponta para o guarda do lado de fora e diz que, na verdade, eles nem precisam lutar diretamente.
Em vez disso, ele planeja usar as próprias regras da prisão como arma contra Lin Yu. A ideia dele é simples e cruel. Eles podem provocar Lin Yu para que seja ele a bater primeiro e, assim que isso acontecer, vão denunciá-lo imediatamente aos guardas por quebrar as regras da prisão. Com esse plano decidido, os dois jogadores se aproximam de Lin Yu e começam a puxar conversa sobre assuntos casuais e inofensivos. Na superfície parece natural, mas o objetivo real deles é distraí-lo e criar uma abertura. Lin Yu não cai nisso nem por um segundo. Ele percebe rapidamente que os dois presos já formaram uma aliança temporária contra ele e enxerga o plano malicioso deles quase na mesma hora. Os dois jovens ativam de repente suas auras de energia e avançam de um jeito que imita um ataque. Os movimentos são deliberados, claramente feitos para forçar Lin Yu a reagir primeiro. Lin Yu reage instantaneamente gerando um escudo protetor ao redor do próprio corpo. Então, com uma poderosa explosão de energia, ele manda os dois atacantes voando para trás até baterem com força na parede da cela. Os impactos altos e os gritos que vêm logo em seguida chamam imediatamente a atenção do lado de fora. Um guarda gigantesco ouve o barulho vindo da cela e se vira para lá na mesma hora. Os jogadores estrangeiros aproveitam a chance imediatamente e começam a gritar com toda a força. Eles acusam Lin Yu em voz alta de violar as regras da prisão e afirmam que ele está atacando e espancando os dois dentro da cela. O carcereiro avança até as grades da cela com uma expressão sombria e furiosa. Fica claro que ele está enfurecido porque alguém ousou quebrar as regras da prisão bem debaixo do nariz dele, como se estivesse zombando da autoridade dele dentro do próprio território. O carcereiro fantasma entra na cela e encara friamente todos lá dentro. Com uma voz gelada e ameaçadora, ele diz aos prisioneiros que agora eles vão provar o bastão favorito dele, fazendo o perigo naquele lugar se tornar real na mesma hora. Justo quando o carcereiro ergue o bastão e se prepara para bater, Lin Yu fala calmamente e pede para ele não ficar bravo. Ao mesmo tempo, ele oferece com naturalidade um maço de cigarros, como se estivesse tentando esfriar a situação antes que ela explodisse. O fantasma para no meio do movimento de repente. Ele abaixa os olhos para os cigarros, analisa o maço com cuidado e então pergunta a Lin Yu, claramente surpreso, como ele sabia que aquela era sua marca favorita. O fantasma pega o maço de cigarros da mão de Lin Yu e seu humor claramente melhora. Ele diz a Lin Yu que vai perdoá-lo dessa vez, mas também avisa para ele não quebrar as regras da prisão de novo no futuro. Então o enorme fantasma se vira para os jogadores estrangeiros com uma cara cheia de desprezo. Chamando os dois de insetos, ele manda que não arrumem mais problemas para ele, deixando claro que sua paciência com eles é muito menor. Quando o carcereiro abre o maço de cigarros, ele se assusta ao descobrir 200 mimbi escondidos lá dentro. Por um breve instante, até o fantasma feroz parece realmente pego de surpresa com o presente extra. O fantasma abre imediatamente um sorriso satisfeito e elogia Lin Yu sem esconder nada. Ele diz que Lin Yu realmente sabe como agradar um velho carcereiro pobre, soando muito mais amigável do que poucos instantes antes. Mas, quando o olhar do carcereiro volta para os jogadores estrangeiros, os olhos dele começam a arder de raiva outra vez. A diferença é tão grande que fica óbvio que os dois estão prestes a sofrer pelo que acabou de acontecer. Sem segurar a mão, o fantasma começa a espancar os jogadores estrangeiros com seu enorme bastão. Enquanto bate neles, ele xinga por serem irritantes e por arrastarem ele para um problema inútil. O carcereiro então se inclina para mais perto de um dos jogadores e lembra friamente que quebrar as regras naquela prisão traz punições severas. O tom dele não deixa dúvida nenhuma de que esse aviso não é da boca para fora. Lin Yu levanta calmamente um dedo e produz uma pequena chama para iluminar o momento. Num tom respeitoso, ele chama o carcereiro de senhor e pede educadamente que ele se acalme, mantendo a própria postura tranquila e controlada. O fantasma aproveita a chance para acender um cigarro e dá uma tragada lenta antes de observar Lin Yu com mais atenção. Depois de analisá-lo, ele conclui que Lin Yu deve ser membro de alguma família poderosa do mundo dos fantasmas. Por fim, o fantasma se apresenta e diz que seu nome é Warden Wu. Depois disso, ele fala para Lin Yu que, se surgir qualquer problema no futuro, ele pode procurá-lo diretamente. Lin Yu chega em silêncio a uma conclusão até engraçada.
Se apenas 200 mimbi conseguem comprar uma mudança de atitude tão grande, então o salário dos guardas da prisão deve ser dolorosamente baixo. O companheiro de cela fantasma fica completamente chocado com o jeito como toda a cena terminou. Pelo que ele sabia, Lin Yu já estaria com sorte se escapasse da punição só com um maço de cigarros, mas de algum jeito ele não apenas evitou problemas como ainda conquistou o apoio do carcereiro. Vendo quanto dinheiro funciona bem ali, Lin Yu imediatamente pede ao fantasma que venda a ele todos os itens de alta qualidade que ainda tiver disponíveis. O tom dele é casual, mas a intenção é claramente séria. O fantasma admite de forma constrangida que, no momento, só tem mais um maço de cigarros sobrando. Mesmo assim, ele rapidamente pede a Lin Yu um pouco de tempo e promete que vai fazer o melhor possível para atender qualquer pedido que ele fizer. Enquanto continuam conversando, Lin Yu aprende mais sobre a vida diária dentro da prisão com seu companheiro de cela fantasma. Existe uma rotina rígida a ser seguida ali, e além disso os prisioneiros são enviados todos os dias para trabalho forçado. O fantasma explica que, se um prisioneiro tiver um bom relacionamento com os supervisores, as coisas ficam muito mais fáceis. Durante o trabalho obrigatório, essas pessoas muitas vezes podem enrolar, andar por aí ou até sair do local de trabalho sem sofrer consequências sérias. Lin Yu percebe rapidamente que esse fantasma tem contatos úteis e entende bem como a prisão funciona. Ele o convida para agir como informante, e o fantasma, revelando que seu nome é Fujian, diz que não tem problema nenhum em ganhar um dinheiro extra por fora. Então Lin Yu mostra a Fujian uma imagem holográfica do seu time e pede ajuda para localizar essas pessoas dentro da prisão. O pedido dele é direto, porque encontrar seus aliados rapidamente pode fazer uma grande diferença. Fujian analisa especialmente as garotas no holograma antes de balançar a cabeça. Ele diz que encontrá-las vai ser difícil, porque as mulheres ficam presas em uma área completamente separada da prisão. Lin Yu então faz outra pergunta prática, querendo saber no que o trabalho forçado dali realmente consiste. Fujian explica que, na maior parte do tempo, isso significa trabalho em mina ou outros serviços braçais pesados e de baixo nível. Antes que eles consigam falar muito mais, ordens altas ecoam pelos corredores da prisão. Os guardas começam a gritar para que todos os prisioneiros saiam imediatamente das celas e formem fila do lado de fora. Fujian rapidamente avisa Lin Yu para não demorar. Ele diz que os guardas punem atrasos com muita dureza ali, então é melhor não testar a paciência deles por algo tão simples. Os prisioneiros começam a sair das celas um após o outro e a formar filas organizadas no corredor. Todo o processo é tenso e mecânico, enquanto todos se preparam para serem inspecionados e receberem as ordens do dia. Ao sair, Lin Yu examina silenciosamente o espaço ao redor da prisão com seus sentidos. Logo ele percebe que existe uma força especial espalhada por toda a prisão, uma força que suprime a energia espiritual até certo ponto. Mesmo assim, Lin Yu conclui rapidamente que essa restrição não vai afetá-lo muito. O poder do pseudo-ghost já subiu além do nível de um fantasma feroz, então uma supressão comum como essa já não é suficiente para contê-lo. Nesse momento, Fujian chama discretamente a atenção de Lin Yu para um lado e manda que ele se vire. Ele diz que encontrou entre os prisioneiros na fila as pessoas que Lin Yu tinha pedido para localizar. Olhando naquela direção, Lin Yu vê Ventian e Yu no meio de um grupo de jogadores estrangeiros. A presença deles ali confirma imediatamente que pelo menos parte do seu time acabou parando por perto. Lin Yu percebe na hora que os dois jovens têm hematomas e arranhões visíveis no rosto. Por causa desses ferimentos, ele deduz rapidamente que eles devem ter entrado em confronto com os jogadores estrangeiros dentro da cela. Sem nem se preocupar em continuar na formação, Lin Yu sai da fila e vai andando direto até seus companheiros de equipe. O movimento repentino dele deixa os jogadores ao redor olhando em choque de verdade. O que mais surpreende todo mundo não é só o fato de ele ter saído da fila, mas sim que ele faz isso sem mostrar o menor medo de ser punido. Num lugar tão rígido assim, esse tipo de confiança parece quase inacreditável. Lin Yu vai direto ao ponto e pergunta a Ventian e Yun sobre a briga com os estrangeiros. Para surpresa dele, os dois respondem na mesma hora que os estrangeiros na verdade não foram a causa da confusão. Eles explicam que a briga foi entre os dois mesmos.
Ao ouvir isso, Lin Yu pergunta por que eles começariam a lutar um contra o outro, ainda mais quando os estrangeiros ali perto também parecem cobertos de hematomas e escoriações. Por fim, Wen Tian dá a explicação. Ele diz que, depois que entraram na cela, Yun começou a insultá-lo, e pouco tempo depois a situação escalou para uma luta direta entre os dois. O barulho da briga deles acabou atraindo a atenção de um guarda. Quando o guarda entrou na cela, ele entendeu tudo errado e achou que era o jogador estrangeiro que estava espancando seus companheiros de cela. Por causa desse mal-entendido, o guarda ordenou com raiva que o jogador estrangeiro obedecesse às regras da prisão. Depois, sem muita conversa, deu uma surra pesada nele ali mesmo dentro da cela. Yun parece achar que todo esse incidente não foi totalmente inútil. Já Lin Yu fica realmente surpreso com as relações estranhas e bagunçadas que já existem entre os jogadores dentro dessa prisão. Enquanto isso, um dos jogadores estrangeiros acha o comportamento de Wen Tian e Yun extremamente estranho. Do ponto de vista dele, caçadores da China normalmente são unidos e ficam juntos como uma muralha, não importa o que aconteça. Por causa disso, o jogador estrangeiro começa a pensar em um novo plano. Ele quer unir forças com outros jogadores estrangeiros para lidar com o time chinês antes que essa união vire uma ameaça real. Nesse momento, um dos jogadores estrangeiros percebe que Lin Yu ainda está fora da formação. Com malícia deliberada, ele solta uma tosse alta e exagerada para chamar a atenção dos guardas. Os guardas imediatamente viram os olhos para Lin Yu. Percebendo que a situação pode complicar, Wen Tian rapidamente manda que ele volte para o lugar na fila antes que tudo piore. Não muito longe dali, o jogador estrangeiro observa com um sorrisinho cruel enquanto um guarda enorme começa a andar na direção de Lin Yu. Na cabeça dele, a punição finalmente está prestes a cair sobre o novato arrogante. Mas, quando Lin Yu passa pelo enorme fantasma, ele simplesmente o cumprimenta de maneira amigável. Em vez de ficar irritado, o carcereiro não mostra agressividade nenhuma e passa por ele calmamente, como se não houvesse problema algum. Os jogadores ao redor não conseguem esconder o choque diante do que acabaram de ver. Nenhum deles consegue entender por que o carcereiro deixou de punir Lin Yu por uma infração que parecia tão óbvia e tão séria. Logo, as longas colunas de prisioneiros começam a avançar pelos corredores escuros e estreitos da prisão. A voz áspera do carcereiro ecoa por toda parte enquanto ele grita para que todos andem mais rápido. No fim do corredor, os prisioneiros chegam diante de um portão gigantesco. As pesadas portas se abrem lentamente com um rangido, e uma enxurrada de luz do dia invade o interior escuro, quase cegando depois de tanta escuridão lá dentro. Lin Yu sente uma curiosidade genuína surgir no peito enquanto dá um passo à frente. Mais do que qualquer coisa, ele quer ver com os próprios olhos que tipo de lugar essa prisão usa para o trabalho forçado e que oportunidades podem estar escondidas ali. O carcereiro ficou diante dos prisioneiros e leu friamente as tarefas de cada um, uma por uma, como se estivesse recitando regras de uma máquina, e não falando com seres vivos. Ele deixou bem claro que todo prisioneiro tinha uma cota diária fixa, e qualquer um que não terminasse o mínimo de trabalho antes do fim do dia seria responsabilizado sem exceção. O supervisor fantasma emendou esse aviso com uma ameaça ainda mais pesada, dizendo que qualquer um que ousasse enrolar, fingir que estava trabalhando ou atrapalhar a rotina rígida da prisão sofreria uma punição brutal. A voz dele não tinha a menor misericórdia, deixando óbvio que aquele lugar funcionava na base do medo, da dor e da obediência absoluta.